Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Mulheres da Bíblia. Temos falado de experiências vividas por mulheres extraordinárias, mulheres que nos inspiram, na verdade, como Ana, como Débora, como Jael, como Ruth, como Maria, a mãe de Jesus. Também temos falado de alguns exemplos que não devem ser seguidos, como o exemplo de Eva, a mulher de Ló, Dalila e outras mulheres que tomaram decisões erradas e mudaram totalmente o curso de suas vidas. Como temos aprendido com essas mulheres? Temos aprendido a sermos mais sábias, mais fiéis, mais bondosas, mais guerreiras, mais piedosas, mais bondosas, honradas e leais. Mas vamos falar hoje a respeito de uma mulher extravagante em sua adoração. A palavra extravagante no dicionário português significa que não faz parte da maioria, que se afasta do senso comum, que se destaca por ser diferente ou fora do comum, entre outros. Mas me chamou muito a atenção essas duas, que não faz parte da maioria e que se destaca por ser fora do comum. A personagem que iremos falar hoje é Maria de Betânia, uma adoradora extravagante. Na verdade, temos ouvido falar, quando se fala na palavra adoração ou em adorar, logo é muito comum ligarmos esta palavra a cantar, a música, mas é uma forma errônea de se pensar, pois adorar não é cantar. Adoração não é música, mas a música pode fazer parte da adoração. E um adorador nem sempre é um cantor. Adorar é um estilo de vida, é uma forma de se viver que agrada a Deus. Podemos adorá-lo de várias maneiras, de várias formas. Essa mulher Maria de Betânia, irmã de Lázaro, nos deixou um lindo legado ao adorar a Jesus dessa forma inesperada para a época. Nós temos essa passagem em Marcos, em Mateus e em João. Mas vamos ler em João 12, do 1 ao 8. Diz assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Então, Maria, tomando um arretel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos e encheu a casa do cheiro do unguento. Então, um dos discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque ele era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isso, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. A casa de Lázaro, em Betânia, era um lugar de conforto e de comunhão. Era uma família acolhedora, uma família hospitaleira. Há uma semana da crucificação, Jesus passa por Betânia para esse tempo de regozijo, para este tempo de partilha com os seus amigos. Mas após a ressurreição de Lázaro, e Betânia já não era um lugar tão seguro para se estar. Então, Betânia também
ficava próximo a Jerusalém, cerca de uns 3 quilômetros mais ou menos. Jesus, sabendo disso, sabendo que ainda não era chegada a sua hora, porque os principais dos sacerdotes queriam matá-lo, eles saíram de Betânia e foram para Efraim, próximo do deserto, por alguns dias. Mas segundo Mateus e Marcos, eles voltaram para Betânia depois. Ele estava na casa de Simão, o leproso. Segundo João, Lázaro estava à mesa com Jesus e os outros. E Marta servia. Talvez uma espécie, talvez Marta eles seriam parentes ou até mesmo amigos bem próximos. Não sabemos. Mas o que sabemos era que Lázaro estava à mesa. Marta servia e que Maria também estava nessa ceia. O nome Maria era um nome muito comum para a época. Até nos dias de hoje é um nome muito comum, não é verdade? Então, é mesmo necessário esclarecermos que essa Maria que estava lá naquele dia, naquele jantar, naquela ceia preparada para Jesus e seus discípulos, era Maria, a irmã de Lázaro, e não Maria Madalena, aquela que Jesus havia expulsado 7 demônios, 7 espíritos malignos. O apóstolo João, ele nos faz menção disto, ele nos deixa bem claro, lá no seu livro, no capítulo 11, no versículo 2, ele diz assim: esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Então, esta Maria é a irmã de Lázaro e Marta, que derramou um nardo puro sobre Jesus. Segundo Marcos, faltavam 2 dias para a festa dos pães ázimos, para a festa dos pães sem fermento. Segundo João, faltavam 6 dias para a Páscoa. A festa dos pães ázimos, dos pães sem fermento, ela se realizava 6 dias antes da Páscoa, para lembrar ao povo o tempo de sofrimento do Egito, enquanto a Páscoa era a lembrança da saída do Egito. Temos esse quadro maravilhoso. Eu não sei se você algum dia já parou para tentar imaginar este quadro que nós acabamos de ler aqui, sobre Maria ungindo Jesus. Temos algumas lições que podemos tirar deste ato maravilhoso. Lições a serem aprendidas com Maria. A primeira é que ela fez tudo o que ela podia por Jesus. Tudo o que estava ao alcance dela. Ela entregou a Jesus o seu melhor. Note que no Evangelho de Marcos está escrito assim: Maria pegou o vaso ou o frasco, ele era de alabastro, onde o unguento era preservado. Ela quebrou o cilindro que era estreito no topo do vaso. É muito importante dizermos isso, porque eu não sei se você já se pegou a pensar como Maria pegaria o vaso, quebraria o vaso e colocaria aquele unguento sobre Jesus. Na realidade, o vaso de alabastro, o alabastro era um tipo de vaso especial para este nardo tão precioso. Ele conservava o nardo, ele conservava este perfume. Então, quando diz que Maria quebrou o vaso, na realidade, quando diz que Maria quebrou o vaso, Maria estava quebrando o cilindro estreito do topo do vaso, fazendo assim com que o vaso fosse, tirando assim o lacre daquele vaso, mostrando que aquele nardo tão precioso, tão puro, tão caro, não havia sido aberto, a não ser naquela ocasião. E ele precisava ser quebrado aquele lacre para que ela pudesse extrair, tirar aquele nardo. E aí Marcos, ele diz que Maria derrama o nardo sobre a cabeça de Jesus,
Está lá em Marcos 14:3. Essa atitude foi sim pensada, porque Jesus, lá no final desses versículos, ele diz que, no versículo 7, ele diz que Maria guardou este nardo para este momento. Ela sabia exatamente o que ela estava fazendo. Era um perfume muito caro, feito de nardo puro, ressaltando que ele era genuíno, ele era próprio para a unção. Essa essência de nardo perfumado, ele era um óleo perfumado. Ele era encontrado nas montanhas do norte da Índia e ele era importado pela Palestina. Daí ser um perfume de um valor tão caro. A quantidade que Maria derramou sobre Jesus, na verdade ela derramou todo o nardo, mas aquela quantidade que ela derramou, ele valia 300 denários ou 300 moedas de prata. Na época, um salário para um trabalhador comum. Maria aqui demonstrando, tendo essa atitude, ela demonstrou o seu amor, seu grande amor por Jesus. Naquela sala, ninguém havia demonstrado de tal forma o amor a Jesus, daquela maneira. Na verdade, Maria estava aqui respondendo ao amor de Jesus. Porque Jesus já havia feito tantas coisas pela sua família, ressuscitado o seu irmão tão querido. E aí, ela neste momento, ela responde a este amor, ela responde. E aqui, Jesus, na verdade, na realidade, a preciosidade para Jesus não era o valor do nardo derramado, mas foi a preciosidade do ato que Maria teve. Segundo, ela colocou a sua glória aos pés de Jesus. A Bíblia diz que ela enxugava os pés de Jesus com os seus cabelos. Naquele tempo, uma mulher não deveria soltar os seus cabelos em público, não é verdade? Maria, contudo, não se importou. Ela não se importou com a sua imagem. A atitude dela mostra, a sua entrega mostra que a preocupação dela era agradar o seu amado Jesus. Que ela não se preocupava nem um pouco com aquilo que os outros iriam dizer, com aquilo que a sociedade iria dizer, com aquilo que até mesmo as pessoas que estavam ali, os seus familiares, os seus amigos, os discípulos de Jesus iriam dizer. Ela simplesmente queria agradar o amado da sua alma. Aprendo aqui que se a nossa ação tem a aprovação do Mestre, não importa o que os outros vão dizer. Verdadeiramente, a palavra de Jesus diz isso, né? Mais vale agradarmos a Deus do que aos homens. Nas 3 vezes que Maria é descrita, que Maria de Betânia, irmã de Lázaro e Marta, é descrita nas Escrituras, ela aparece aos pés de Jesus. A primeira vez, ela estava ali aprendendo com Jesus. Na segunda vez, ela correu e quando Jesus estava voltando após a morte do seu irmão e se debruçou aos pés de Jesus para chorar a morte do seu irmão e ser consolada por Jesus. Não esperava ela que um grande milagre iria acontecer e seu irmão iria ressuscitar. E a terceira vez que Maria está aos pés de Jesus é para adorá-lo. Tal qual os anciãos, né? A palavra do Senhor diz que eles lançam as suas coroas aos pés de Jesus para o adorar. A terceira coisa que aprendemos, a terceira lição que aprendemos é que nós precisamos estar bem pertinho de Jesus. Maria, ela aprendeu com Jesus, ela foi consolada por Jesus e ela adorou a Jesus. Bem pertinho dele ela estava aos seus pés. E aqui nessa passagem, a Bíblia diz que o cheiro
o cheiro do perfume, o cheiro daquele nardo impregnou-se em Maria. A palavra do Senhor diz que ela enxugava os pés de Jesus com os seus cabelos. E eu acredito que aquele local, aquele ambiente, na verdade, ficou impregnado com o cheiro da adoração daquela mulher. É lindo vermos isso, porque todas as vezes que nós aproximamos de Jesus, nós, em adoração verdadeira e genuína, nós conseguimos extrair o perfume, o bom perfume de Cristo. E foi isso que aconteceu com Maria. Na verdade, a adoração ela é um cheiro agradável ao Senhor. E ela envolve o adorador e todas as pessoas à sua volta. O lugar ficou também cheio da atitude dessa mulher. Uma atitude inesperada. Uma atitude que talvez foi planeada por ela tanto tempo. Mas para as outras pessoas que estavam ali, foi algo inconcebível. Vamos falar sobre isso mais à frente. Maria ensinou o que era uma adoração extravagante. Na verdade, foi fora do comum. Na realidade, foi algo que mexeu, chocou alguns e mexeu com o coração de Jesus. O costume naquela época era que seria derramado uma gota ou duas deste perfume, deste nardo puro, na cabeça do convidado. E Maria derrama todo o perfume sobre Jesus. É maravilhoso vermos que ela estava sendo usada pelo Senhor. Ela deixou-se ser usada pelo Senhor. Porque no Antigo Testamento, o óleo era derramado sobre a cabeça de homens que eram ungidos pelo Senhor. De reis, de sacerdotes. Vemos isso quando o Senhor, Deus, manda Samuel ungir Saul como rei de Israel. Quando Deus manda depois, após rejeitar Saul pela sua desobediência, ungir Davi como novo rei de Israel. Vemos isso, ele recebeu o óleo sobre a sua cabeça derramado através do profeta Samuel. Maria, na realidade, não escolheu um perfume qualquer. Ela não pegou talvez o perfume mais barato, ou talvez um intermediário. Ela pegou o que havia de mais precioso para aquela época. Reconhecia, sim, Maria reconhecia que Jesus, ele era o Salvador, que o próprio Deus estava ali naquela sala naquele dia, e ela não poderia deixar passar a oportunidade de adorá-lo como ele merecia, a ungir Jesus a partir da cabeça. Ela revelou a vontade do Pai. Ela confessou que Jesus era o Rei dos Reis, ele era o sumo sacerdote e que ele era o Salvador esperado. Aleluia! Esta mulher, essa grande mulher, o seu gesto de fé, o seu gesto de adoração, nenhum dos homens ou mulher ali, naquele momento, naquela cena, naquela sala, conseguiu absorver aquela mensagem contida neste ato de Maria derramar o nardo puro sobre Jesus. Ela profetizou Jesus, o Rei. Criticavam Maria por dar um ano de salário, um ano de um perfume que valeria um ano de um trabalho. Imagina hoje, nós, eu, você e tantos outros entregamos a nossa vida inteira para Jesus. A diferença na realidade entre os discípulos, que apesar de aqui João não referir, mas Mateus, Marcos refere que os discípulos ficaram ali alvoroçados, as pessoas não conseguiam compreender aquilo que estava acontecendo, que ato era aquele, o que era aquilo que ela estava fazendo, era extravagante demais
para a época era totalmente fora do comum. Mas João disse que Judas, ele se levantou e falou com Jesus. Na realidade, Judas andou mais ou menos 3 anos com Jesus. Ele viu todos os seus milagres, ele acompanhou até mesmo a ressurreição de Lázaro. E ele sabia que Jesus era poderoso para fazer coisas, grandes coisas. Mas na realidade ele estava esperando um rei político, não é verdade? Mas Maria, ela não teve esse privilégio de estar com Jesus em todos os milagres que ele fazia. Mas ela teve o real entendimento de quem era Jesus. A adoração de Maria, ela é reconhecida aqui por Judas e por outros ali naquela sala como um desperdício. Mas por Jesus, ela é vista como preciosa. Era algo mesmo profético. Mais abaixo, nós vemos a defesa de Jesus em relação a Maria. Ungir o corpo naquela época era a última homenagem que se fazia a um morto. Jesus enfatiza isso. A circunstância não permitiria que o corpo de Jesus, após ele ser crucificado, fosse ungido, porque logo se iniciaria o Shabá, e ninguém mais poderia trabalhar, ninguém poderia fazer mais nada. Então, Jesus, ele enfatiza, ele diz: deixe-a. Que maravilhoso! O Senhor Jesus entrou em defesa da adoração daquela mulher. Ele disse: deixa. Ela está fazendo uma boa obra para comigo. Para este momento ela guardou. Este unguento foi guardado para este momento. Não foi a primeira vez, não é? Que Maria... não foi a primeira vez que ela recebeu uma reprovação pela sua atitude. Nós vemos que quando ela estava aos pés de Jesus para aprender com ele, a sua irmã chega já tão aflita, fadigada, e diz: Jesus, não te importas que eu sirva sozinha e a minha irmã está aí aos seus pés? E mais uma vez Jesus diz: deixa, ela escolheu a melhor parte. Atitude louvável de Maria, mais uma vez, que agradou ao Senhor. Podemos chamar essa adoração também de adoração profética, porque os adoradores adoram em espírito. A verdadeira, aqui nesse ponto 5, a verdadeira adoração desperta oposições e críticas. A hipocrisia dos críticos é terrível, não é? Judas, na realidade, nunca se preocupou com os pobres. Ele era ladrão, a Bíblia diz que ele metia a mão na bolsa. Quem não é adorador, na verdade, critica quem é adorador. Eu posso tirar 2 atos de Maria, algo tão sublime, tão maravilhoso. A ungir com perfume caríssimo, ela demonstra aqui amor extremo, pois naquela época também esse óleo, as moças, as donzelas, não é? As moças virgens, elas guardavam este óleo para ser usado na sua primeira noite de núpcias. E ela pegou aquele nardo puro e derramou sobre o seu amado, o amado da sua alma, aquele que ela desejava agradar. Ela derramou sobre Jesus. Aqui vemos um amor extremo. E neste mesmo ato, nós encontramos uma humilhação extrema, quando ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Naquela época, quando se recebia um visitante em sua casa, o empregado de menor valor, o mais imprestável, era aquele que vinha e lavava os pés da pessoa que era recebida. Era um ato de honrar
a pessoa lavando os pés e ele pegava uma toalha e secava os pés do convidado. Aqui, Maria, ela demonstra uma humilhação extrema ao secar os pés de Jesus com seus cabelos. Ela estava dizendo: está tudo diante de ti. Eu não sou nada, tu és o Rei, tu és o Senhor, tu és o amado da minha vida. E a única coisa que eu posso secar, eu tiro, Deus, eu coloco a minha glória, eu coloco tudo que eu tenho aos seus pés. E ela secava os pés de Jesus com os seus cabelos. A adoração e a honra que foi prestada a Jesus aqui, foi de alto nível. Foi com todas as suas forças. Foi com tudo que ela tinha. Talvez Maria poderia ter outro unguento, ela poderia até ter ungido seu irmão quando ele morreu. A Bíblia não fala isso, ela não conta a respeito disso. Mas eu não sei se Maria guardou esse unguento totalmente para o seu amado. Não que ela não amava o seu irmão, mas ela abriu mão de de prestar a última homenagem ao morto, ao seu irmão, para prestar a homenagem ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ao amado da alma dela. Hoje, queridos, todos aqueles que estão me ouvindo nesta hora, eu e você somos a casa do Senhor. Nós somos a morada dele, nós somos a habitação dele. Que nós possamos entregar tudo a Jesus. Tudo. Ele quer. A palavra diz que ele está à porta e bate. Se alguém abrir, ele entrará e ceará com ele. Eu não sei se você já abriu algum dia o seu coração para Jesus, mas eu convido-lhe a abrir o seu coração para esse Rei de glória, para esse Rei de majestade, para este Senhor que nos ama com amor infinito. Maria, como os outros que estavam naquela sala, ela havia ouvido que Jesus iria morrer. O próprio Cristo havia dito que ele deveria ser crucificado, precisava morrer. E aquela morte era para remir os pecados. Aquela morte era para nos ligar novamente com Deus. E aquela mulher derramou tudo o que ela tinha aos pés do seu Rei Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que possamos aprender com Maria. Não importa o que os outros vão dizer a seu respeito. Ame, honre, preste a sua adoração ao Senhor com toda a sua alma, com todo o seu ser, de todo o seu coração. Deus te abençoe e eu espero que as lições que nós tiramos da vida desta mulher pode fazer diferença nas nossas vidas. Eu fui impactada e tenho sido impactada com este ato de adoração extravagante todos os dias. E que você também seja. Que Jesus abençoe a sua vida. Saiba, você não precisa cantar para ser um adorador. Você precisa entregar tudo aquilo que você tem nas mãos deste Senhor. Para ti, Senhor amado meu, para ti, Senhor, meu amado, meu amado.
Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço, Jesus, o perfume derramado, a tua presença vale mais, tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés do meu amado Senhor Jesus. Deus abençoe cada um de vocês. Verdadeiramente não importa o preço do perfume da sua adoração. Coloque tudo que você tem diante dele e adore o Senhor com toda a sua alma, com todo o seu ser, de todo o coração. Deus abençoe cada um de nós, cada um de vocês.